Ministra, o PPA, eu queria parabenizar, eu fiz isso na época quando eu fui relator do PPA, e a notícia boa que foi cumprido em relação a meio ambiente, mulheres, a todos esses critérios que foram incorporados dentro do PPA, 80%. Então, acho que é muito importante, quero parabenizá-la também, porque voltou a ter planejamento. Outras épocas nem planejamento a gente tinha no nosso país, então é importante esse registro. Segundo registro que eu gostaria de fazer é esse apontamento que apresentas no na sua exposição e no que o governo está apresentando, do crescimento da economia. Afinal de contas, se a economia não vai bem, não tem absolutamente nada que possa ir bem. E nós, diferente de todas as análises que focos, boletins, banqueiros, enfim, vários economistas que sempre têm mais voz nos grandes veículos de comunicação, falavam que nós íamos crescer menos de 1%. Nós estamos no terceiro ano já crescendo mais, quase 3%, e agora uma perspectiva próxima a 3%, 2,5%. Então, acho que isso é uma coisa muito importante que a gente deve registrar, porque, senão, Randolph, nossa economia, e com geração de emprego, inclusive, emprego em área industrial, o que é outra questão importante, que emprego mais qualificado, inclusive, para o nosso país. E o terceiro aspecto é sobre o salário mínimo. Eu sei se vocês lembram, mas antes do Lula assumir, era menos de $80 o salário mínimo. A luta nossa era para chegar a $100. Barreirinha, $100, hoje um salário mínimo seria, então, 550. Será que isso é verdade? Sim, o salário era $100. Não chegava a $100. O Lula assumiu com $78. Ou seja, não chegava, mas R$500. Nós estamos a 1.518 e queremos chegar agora a 1.630. Isso se deve ao reajuste acima da inflação, que é a política do Lula, que infelizmente só foi interrompida no período, né, que o Temer e o Bolsonaro estavam no país. Então, o trabalhador receber um salário bom significa a economia está ativa. E a economia está ativa na loja, no comércio, na padaria, o povão comprando. E isso faz a economia crescer. Então, acho que esse registro também gostaria de fazer. Terceiro aspecto importante. Quando se fala em gastos, isso, ministra, acho que nós temos que aprofundar. Quando a gente fala em gasto, a gente não fala numa movimentação forte para a taxa Selic cair. Não foi falado ainda aqui. A taxa Selic está muito alta. Isso é gasto público, é investimento que não pode ser feito, isso é subsídio que o governo tem que gastar para apoiar empresas e os planos safras. Então, esse é o grande tema. A taxa Selic precisa cair. A segunda questão importante. Nós temos muitas isenções fiscais. E aí, bom, são 600, momentos que se diz 800 bilhões por ano. Se nós formos tirar as necessárias, para ver as que não geram emprego, que são benefícios que eram para ser momentâneos, que se eternizaram na economia do Brasil, nos grandes setores que não geram os empregos prometidos, enfim, que têm vantagens, não repassam recursos que a sociedade paga no imposto, se apropriam dele, nós poderíamos ter um aspecto linear, até que a gente possa ter um equilíbrio, mas ao menos 10%, uma redução de 10% das isenções. Se são 600 bi, daria 60 bi. A senhora falou 20 bi. Foi bem ponderada nesse sentido. Eu acredito que a gente deveria fazer esse debate. Por que não cortar linearmente 10 e ter 60 bi a mais para programas sociais? Outra questão, por que a gente não fala da Lei Candir? Estava conversando com o deputado Marcon aqui. Lei Candir, nós estamos exportando sem industrializar aqui, sem agregar renda aqui. Precisamos fazer esse debate. Porque é muito fácil fazer o debate no BPC, é muito fácil fazer o debate no salário, daí o salário fica congelado para baixo, ainda querem desvincular do aposentado. Atenção, aposentados! Vocês podem receber menos que o salário mínimo. É isso que a gente tem que dizer. Desvincular o salário da aposentadoria, dizer, trabalhador, o salário vai ficar congelado e o teu salário de aposentado vai ser menor que o congelado. É isso. Bom, temos que desvincular os mínimos constitucionais da educação e da saúde. Sim, para não ter SUS para o povo, para não ter educação pé de meia para a educação. Então, eu quero provocar, ministra, esse debate. Vamos pegar exatamente onde tem dinheiro. Isso é fazer justiça. E aí sim, o andar de cima, vou ficar no meu tempo, não quero passar para respeitar o tempo, Efraim, mas dizer assim, a isenção até 5 mil é para o povão, 25 milhões ou 20 milhões de brasileiros, e 140 mil pagar um pouquinho mais, que não vai fazer falta.
e é os que têm mais, e pagar um índice, talvez não estejam pagando. Então, justiça tributária. Então, o Brasil precisa continuar crescendo, o salário tem que ser pujante, cortar onde que atinge os maiores e os menores, a gente ter política. E se tem um erro, equívoco em algum lugar, façam não a revisão para acabar com o programa, aquilo que o Efraim colocou, mas aquilo que está errado. Então, se alguém recebe indevidamente, ele não deve receber, mas não cortar o programa. Acho que esse é o debate que nós precisamos fazer.